José Múcio. Eu vou mostrar o vídeo. Vamos assistir juntos. Foi uma palestra que ele deu na terça-feira na Confederação Nacional da Indústria. José Múcio, ministro da Defesa da Democracia Brasileira, do governo Lula. Ó, ele não é o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, é o ministro da Defesa do governo Lula. Mas vejam o que ele falou. A interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles já haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Inacreditável. Inacreditável, efetivamente, que esse sujeito tenha dito tudo isto. Ó, vamos ver juntos aqui? Né? Então, ele vai atribuir a questões ideológicas, como se fosse uma opção. Vocês de esquerda estão fazendo essas escolhas, é isso que ele está dizendo, ideológicas. Olha o que ele diz, gente. Vamos ver, vamos ouvir de novo. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação. Venceram os judeus, o povo de Israel. Gente, é a linguagem dos fundamentalistas. Por sinal, é uma linguagem que afronta qualquer princípio do ponto de vista não apenas diplomático, mas até do ponto de vista legal. O Estado de Israel não é o Estado judeu. Os sionistas querem fazer isso. Mas do ponto de vista da legislação internacional, aquilo lá é o Estado de Israel. Nesse Estado de Israel, tem judeus e tem árabes. Em tese, né? Os sionistas estão transformando aquilo, de fato, no Estado judeu. Mas toda a fraseologia, e a fraseologia é sempre importante, porque ela é simbólica, e os símbolos têm uma força tão potente quanto as armas, a fraseologia os judeus, o povo de Israel, é a fraseologia dos nazis sionistas e da extrema-direita para dizer que os judeus sionistas têm direito de esmagar tudo para transformar aquele no seu Estado. Isso é condenado, não é ideologia, isso é condenado pela Organização das Nações Unidas, Múcio. A ONU rejeita esse tipo de abordagem. Seria o mesmo como dizer assim: houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os índios, o povo do Brasil. Dá para entender a gravidade disso? E ele continua. Mas por questões da guerra, o Hamas, os grupos políticos... É uma loucura isso, gente. Ele está defendendo o genocídio. Ele está defendendo o Netanyahu. Por questões da guerra, do Hamas, dos grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar ao segundo colocado. Ele está acusando o Tribunal de Contas da União de ter agido por questões ideológicas.
Vocês imaginam? TCU, gente. TCU, conservador. Ele está tratando como se o TCU fosse um politburo do Partido Comunista no Brasil. O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele está dizendo que o Tribunal de Contas da União age por motivação ideológica. É inacreditável, inacreditável. E ele queria dar para o segundo colocado. E o TCU falou, não, tem que refazer a licitação. Agora, como é que este sujeito, como é que o Ministério da Defesa permite que uma empresa do Estado sionista de Israel participe de uma licitação para o exército comprar armas? É inacreditável que a gente veja uma situação dessa. Aí ele diz, estamos aguardando que essas questões menores, né, o genocídio do povo palestino, essas questões menores passem para que a gente possa se defender. Sabe o que ele quer se defender? Ele quer entregar o contrato para Israel. Quer entregar o contrato para a empresa de Israel. Aí lá no final, vocês viram a questão da Ucrânia. Temos uma munição aqui no exército, que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Mas não faz porque, senão, o alemão vai mandar para a Ucrânia vai usar contra a Rússia, e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. De novo, o embaraço diplomático por questão ideológica. Quer dizer que o Brasil enviar munição para a Ucrânia na guerra contra a Rússia é uma questão ideológica. É um negócio impressionante. O que ele fala, o ataque que ele faz aos povos indígenas é inacreditável. Nós, por exemplo, importamos do Canadá, potássio do Canadá, quando temos aqui a segunda maior reserva de potássio. Mas por questões ideológicas, a Constituição prevê, mas como está embaixo da terra dos indígenas, sem S, nós não podemos explorar o nosso potássio. Nosso de quem, cara pálida? Nosso de quem, cara pálida? Ele até fala que é da Constituição. Então, se é da Constituição, não é ideológico. É a lei máxima do país. Ele está se insurgindo contra os povos indígenas e contra a Constituição. E aí ele vai dizer, vai fazer a defesa aberta do golpe de 64. Ele diz assim, a esquerda, os caras estão no governo Lula. E ele fala da esquerda como se fosse alguém do governo Bolsonaro. A esquerda achava que eles, Forças Armadas, haviam projetado aquele golpe. Está falando do golpe do 8 de janeiro. E a direita ficou zangada, porque não se deu golpe. Então, nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente, ele ia falar esquerda de novo, né? Se muita gente debita as Forças Armadas o golpe de 64, olha só, o que ele está dizendo é, se muita gente debita as Forças Armadas o golpe de 64, o que ele está dizendo? Que o golpe de 64 não tem a ver com as Forças Armadas. Isso é coisa que muita gente. Tem um povo aí que diz que foi as Forças Armadas, mas não foi, não. Ele está fazendo a defesa aberta do golpe de 64. Então, se essa gente diz que em 64 as Forças Armadas deram golpe, tem que reconhecer que não teve golpe em 2023, porque foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Mas a sociedade sabe disso? Não, né? Não, porque a ideologia impede, o governo, as mídias, impedem. O discurso bolsonarista, sem tirar nem pôr. O ministro da Defesa do governo Lula. Aí ele vai dizer no final, e ele ainda vai se insurgir contra a política econômica, reclamando dos cortes no orçamento da União. Olha aqui. Não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Defesa é inacreditável. O Ministério da Defesa tem o 5º maior orçamento da República Brasileira. 5º. Então, o primeiro é a Previdência Social, 929 bilhões. O segundo é o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família, 281 bilhões. Depois, em terceiro, o Ministério da Saúde, 232 bilhões. Depois, em quarto, a Educação, 181 milhões. E em quinto, o Ministério da Defesa, 127 bilhões.
90% é para pagar militar desocupado nos quartéis. Basicamente para isso. Você tem uma ideia? O Ministério dos Transportes. Vocês acham que o Ministério da Defesa no Brasil é mais importante que o Ministério dos Transportes? É isso? O Ministério dos Transportes tem 56 bilhões. 56 bilhões. E aí, eles estão irritados, estão fazendo ameaças. O João estava falando, o primeiro é para pagar a dívida pública. Você tem razão. Né? Para a dívida pública vai bater, está equivalente à Previdência e vai passar de 1 trilhão. Mas, enfim, eles estão fazendo ameaças nos bastidores contra os cortes. Teve um corte de 675 milhões neste orçamento deles de 127 bilhões, tá? Nesses contingenciamentos. O corte foi menor que o do Ministério da Saúde, foi menor que o do Ministério da Educação, foi menor do que o Ministério das Cidades. Mesmo assim, os milicos nos bastidores estão fazendo todo tipo de ameaça contra a Haddad e contra o governo, exigindo o dinheiro de volta. Não é só isso. O Múcio, esse que vocês estão vendo aí, o ministro da Defesa, mais a milicada toda, mais os seus parlamentares, que está cheio de deputado vinculado às Forças Armadas, estão entrando com uma emenda à Constituição, eles todos, que querem acabar com os gastos vinculados, com o orçamento vinculado, no caso de saúde e educação, estão entrando com uma emenda para que as Forças Armadas tenham, no mínimo, um orçamento anual equivalente a 2% do PIB. É uma loucura. É, de fato, uma grande, grande loucura. Aí o que ele diz? Não, o corte do Ministério da Defesa é por motivo ideológico. É inacreditável. Inacreditável que ele... Bom, inacreditável que o presidente Lula tenha nomeado esse sujeito como ministro da Defesa e que o mantenha, né? Vocês se lembram disso, né? Estão lembrados? Quando ele dizia que tinha amigos e parentes no acampamento em frente ao Exército lá em Recife e que era uma manifestação democrática, que esses acampamentos eram manifestações democráticas. Mesmo assim, né, já era para ter sido demitido naquele momento, né? Ele fez a defesa do golpe de 2023, agora fez a defesa do golpe de 2024, fez a defesa do genocídio, fez um ataque brutal aos povos indígenas. Está defendendo que o Brasil entre na guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, dando armas, munição para a Ucrânia. É um negócio realmente impressionante. E é ele que tinha defendido que as concentrações na frente dos quartéis eram manifestações democráticas. Não deu outra, né? Virou o herói da extrema-direita. Então tá aí o Jair Bolsonaro. Ontem eu trouxe o Jair Bolsonaro, mas tem dezenas, centenas de manifestações de líderes da extrema-direita. José Múcio, esse tweet dele ontem, no começo da tarde. José Múcio, ministro da Defesa de Lula. Houve uma ação, os judeus venceram, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. Ipsis literis a frase dele. Né? Ou seja, diz o Bolsonaro, se quisermos comprar algo similar, pagaremos mais caro, com o dinheiro do povo. Afinal, Lula é defensor dos terroristas do Hamas e detesta Israel. Ao contrário do seu ministro da Defesa, né? O Bolsonaro não diz, mas é o que está dito, né? Que ama o povo, que ama Israel, o Estado sionista de Israel, e quer ver a morte do povo palestino. Aí completa o Bolsonaro. Os signatários da Carta pela Democracia e outros poderiam nos mostrar que Lula, estando ao lado do Irã, China, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba e Venezuela, faz bem à economia do Brasil, acho que está faltando uma crase aqui, e às liberdades do seu povo, acho que está faltando outra crase aqui. Está aí. Então, José Múcio, herói da extrema-direita, ministro da Defesa do governo Lula. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje com o Breno, tá? Um tema obrigatório para dialogar com o Breno Altman. Então, tem uma versão nos bastidores de que ele está levantando a bola para o presidente Lula poder demitir, que ele não aguenta mais ficar no governo, porque ele quer curtir a aposentadoria dele. Então, vamos ver como a coisa vai evoluir. Mas é chocante, né?
indignar. Falamos de golpe, né? Ele diz lá, não tem ameaça de golpe. Gente, nós, desde o final do ano passado, temos dito aqui no Fórum Café que a ameaça de golpe no Brasil não está afastada. Essa é mais uma evidência.